O seu melhor cliente é o seu cliente. Ou um cliente 4 vezes no ano é melhor do que 4 clientes uma vez no ano. Hoje a gente vai falar aqui sobre a questão de atendimento ao cliente, mas não aquele atendimento inicial. Aquele atendimento inicial a gente focou em atender bem o lead para ele agendar. Agora a gente vai falar sobre o atendimento referindo-se ao lead que já virou cliente, ou seja, a pessoa já está na clínica, seja para avaliação, seja para algum procedimento. Então vamos lá. Atendimento ao cliente e acompanhamento desse cliente. Qual que é a diferença entre atendimento e experiência? Vamos pensar um pouco aqui. Adquirir um cliente novo custa 5 a 7 vezes mais do que manter um que já confia em você. E o grande problema é que a maioria das clínicas investe tudo na aquisição e esquece o ouro na base. Por isso que eu falo aqui, o seu melhor cliente já é o seu cliente, que uma vez que ele já está com você, quando você tem um bom atendimento e uma boa experiência, ele pode se tornar repetidas vezes o seu cliente. Ou seja, a gente está falando aqui do famoso LTV, beleza? O atendimento é o mínimo, experiência que vai gerar indicação e fidelização. Ou seja, a partir do momento que o seu cliente ele teve uma boa experiência, seja digital, seja presencial, ele mesmo vai ser o porta-voz da sua marca, o porta-voz da sua clínica. Então veja o quanto que é valioso você trabalhar bem com o cliente que já é o seu cliente, digamos assim. Então aqui eu chamei aqui dos 3 momentos da verdade, é a chegada, a durante e saída. O que é? Quando o cliente chega, ele vai ter aquela impressão uau, ou tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Durante o procedimento ou durante o tratamento e quando ele sai. E a experiência dentro da clínica? Quais que são as boas práticas que nos levam a conduzir uma boa experiência com o cliente? Como, por exemplo, chamar pelo nome, não deixar esperando sem comunicação. Por exemplo, a pessoa chega lá e deixa lá jogado em qualquer canto, você não oferece um café, não oferece uma água, deixa ela sem atenção, não explica o que está acontecendo. Você deve explicar o que está fazendo e o que a pessoa vai sentir. Isso aqui é mais para a parte de procedimento mesmo. Por exemplo, agora a gente vai medir a sua cintura, eu vou fazer algumas marcações com uma caneta aqui. Isso aqui vai ajudar para a gente tirar melhor as medidas, etc. E as orientações pós-procedimento, no papel e no WhatsApp. Não é simplesmente ao final do procedimento falar tudo e falar, você não pode isso, isso, isso. Você deve explicar, você deve falar, entregar um papel e também no WhatsApp, escrito e por áudio também é uma boa prática. E depois do procedimento, sempre mandar uma mensagem no dia seguinte, como você está se sentindo, para ver se a pessoa está bem, se não está. Se ela está com algum medo, aí você vai tirar medo. Se ela está com alguma dúvida também, você sana essa dúvida. Lembre-se aqui, você não vai vender, é um cuidado. E esse cuidado, eu te garanto, se o paciente se sentir cuidado, ele já é um porta-voz do seu negócio. Depois de 7 dias, você pode verificar o resultado e pedir fotos se quiser. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Como você vai pedir avaliação e indicar? O momento certo, assim que ele demonstrou que ele está feliz, que ele está contente, que ele está gostando, não precisa ser só após o procedimento. Pode ser na consulta antes do procedimento, ele se mostrou que está animado, está gostando, que vai prosseguir, você aproveita e pede a indicação do jeito certo. Não é simplesmente assim, me dá aí 3 contatos. Tem um jeito certo. A gente trabalha com geralmente recompensas, ou geralmente um presente. E relembrando aqui, não é só indicação, perdão, é também a avaliação na ficha do Google Meu Negócio, que lembre-se, essa ficha é poderosíssima quando trabalhada da forma certa. Presente aqui não precisa ser necessariamente só um presente físico, pode ser um cashback, pode ser um outro micro procedimento, digamos assim, ou alguma recompensa física mesmo. Não só um bombom, né? Principalmente clínica de estética, se a pessoa vai deixar um ticket maior lá, tem um cuidado maior, talvez algum kit de higiene, como algumas toalhinhas, alguma escovinha, alguma coisa assim. E o relacionamento, geralmente,
ele deve ser continuado e dilatado no tempo. Uma boa prática que funciona muito bem, inclusive o melhor vendedor de carro dos Estados Unidos de todos os tempos fazia isso, ele sempre enviava um cartão de aniversário para as pessoas que estiveram na concessionária. Em consequência disso, não diretamente, mas de forma como consequência dessa atitude dele, ele foi o maior vendedor de carro nos Estados Unidos. Ele fazia isso. Ele mandava uma mensagem de parabéns para as pessoas. Aqui você não vai ofertar nada, é só um afeto mesmo. Depois de 30 dias você pode enviar o conteúdo educacional. Depois de 60, o convite para manutenção com algum contexto clínico, mas sempre nesse tom de convite, sabe? De estar mostrando preocupação, cuidado. E como reativar clientes ativos? O que se considera geralmente clientes inativos, perdão. Quando ele está há mais de 90 dias sem fazer uma visita, sem comunicação ou algo do tipo. Como você faz isso? Você menciona o procedimento anterior e confere, vê se está tudo ok, se ele tomou os cuidados, se ele tem alguma dúvida. E sempre pensando nessa sequência aqui, ó. Primeiro você relaciona, depois conteúdo e convite para voltar lá para alguma coisa. Beleza? E a base como ativo do negócio, que é a sua base de clientes. O LTV, ele é a métrica mais importante para clínicas, perdão. O que isso quer dizer? Lifetime Value, o que é? É quanto tempo ou quanto dinheiro o cliente ou o paciente ele vai gastar com você enquanto ele está sendo cliente. Lembre-se, um cliente 4 vezes por ano vale mais que 4 clientes uma vez por ano. Por quê? É mais caro você trazer cliente novo e vender para ele do que você vender para quem já é o seu cliente. Uma coisa que geralmente tem uma boa prática em clínicas de estética são trabalhar com pacotes. Por quê? Porque isso você dá uma previsibilidade e também pode aumentar o LTV. Você deve ver o cliente que já é seu cliente, na verdade, não como uma fonte inesgotável de dinheiro, mas como uma relação de troca positiva para os dois lados, ou seja, uma parceria ganha-ganha. Enquanto você transmite bons resultados, presta um bom serviço, você traz segurança, tem um bom relacionamento, ele vai se tornar o porta-voz do seu negócio sem necessariamente você ter que ficar lá pedindo toda hora. Inclusive, se não me engano, é o Seth Godin, alguma coisa assim, é um marqueteiro bem famoso aí, ele fala isso. E o cliente satisfeito, ele se torna o porta-voz do seu negócio, sem você precisar ficar lá toda hora, empurrando pedido. E a maneira mais natural de você fazer isso é você prestando um bom serviço e o cliente tendo uma boa experiência.